Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da plataforma Solution, né? Estou aqui já começando para lembrá-los que, além de estar presente em todas as plataformas de áudio, estamos no YouTube também com vídeo. Então, além de ouvir todo o conteúdo da plataforma Solution, vocês têm a oportunidade de conhecer os professores, o rostinho deles ali enquanto passam todas as informações. Então, convido vocês a acessar essa nossa nova ferramenta aí de conhecimento aqui na plataforma. E hoje eu já vou começar falando para vocês ficarem por aí, pegar um bloquinho, uma caneta, e vamos entender o porquê da caneta, porque o assunto está sensacional. A gente vai falar sobre insights, sobre vendas e marketing de produtos escolares. Fiquem por aí. Já falei para vocês separarem um bloquinho, uma caneta, porque hoje a gente tem muita experiência, muito conteúdo. A gente tem o grande prazer de receber o professor aqui da plataforma Solution, André França, que ministra o curso de gestão comercial, mas também o nosso convidado, Alexandre Fati, diretor-geral da Stadler Brasil. Gente, ó, é uma empresa com muitos e muitos anos aqui no mercado, desde 1835. É uma empresa alemã, 80% de toda a produção é na Alemanha, né? Abastece todo mundo, mas a produção é por lá. Então, olha, eu sou apaixonada por papelaria, tem várias canetinhas aqui, vem acho que um pouco da minha formação também de jornalismo ali, caneta, papel, anotando tudo. Eu já tô de olho, já falei para eles aqui nos bastidores que eu tô de olho nos conteúdos de hoje e quero que vocês aproveitem muito todo o conteúdo, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de unir esses dois mundos, né? Um professor extremamente competente em tudo que faz e alguém para falar de uma empresa que é pioneira no seu nicho. Então, aproveitem o conteúdo. Sejam muito bem-vindos por aqui. Fiquem, então, com o nosso HoloCast de insights sobre vendas e marketing. Juliana, muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com você, Alexandre, muito bacana. Obrigado por ter aceito o convite em nome do PSEG. E vamos, então, à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Acho que vai ser muito ilustrativo, muito bacana para os alunos, tanto das disciplinas de gestão comercial, quanto gestão de marketing também. Começando, Alexandre, conta para a gente um pouco da Stadler aqui na América Latina e no Brasil. Como que vocês veem esse mercado? Como que vocês estão atuando e há quanto tempo vocês estão por aqui? Legal. Bem, prazer estar aqui com você, André. Obrigado, Juliana, pela introdução. É um prazer bater esse papo com você nessa tarde e poder falar para os alunos. A Stadler é uma empresa com muitos anos de estrada, né? Tudo começou na Alemanha, mas é uma empresa com presença global. Hoje presente em mais de 150 países. Nós temos 29 operações próprias e na qual a gente vem operando no mundo todo. E tendo essa visão de multinacional, um dos continentes mais desejados pela Stadler nos últimos anos era o continente latino-americano. Realmente era um continente onde a gente vinha operando com operações com distribuidores, e assim foi tomada a decisão nos 3 últimos anos da gente iniciar a nossa operação aqui no Brasil. Então se abriu uma operação, nós somos uma subsidiária aqui no Brasil, e daí partiu a construção do negócio no Brasil, mas já mirando também toda a América Latina. Então, o ano passado, já entrando um pouquinho na nossa estratégia, nós adquirimos uma empresa que se chama Artesco, no Peru, para fortalecer um pouco mais a nossa operação no continente. É do nosso entendimento, André, que para operar bem no continente, principalmente no continente latino-americano, planta fabril é um tema interessante, um tema, diria, quase que mandatório, né? Nós sempre teremos linhas de produtos que nós vamos continuar importando da matriz, da Alemanha, por toda a expertise e talvez também, né, não talvez, mas pela complexa processo de produção desses produtos, mas alguns outros produtos não. A gente tem planos aí de estar trazendo para o continente para ter produção local. Então, respondendo a sua pergunta, nós estamos assim colocando muitas fichas na América Latina, é a grande aposta do mundo, junto com a América do Norte. Legal, Alexandre. E para entender um pouquinho melhor disso, fala para a gente os segmentos que vocês estão atuando aqui na América Latina, para a gente entender e ir aprofundando um pouquinho mais. A Stadler era uma empresa que ela começou no segmento técnico. Então, o negócio da Stadler lá atrás, muitos anos atrás, era realmente de instrumentos técnicos. Nós seguimos dentro desse segmento, mas hoje nós temos o segmento técnico, nós temos o segmento artístico, que envolve hobby art, e temos o segmento escolar, né? Dentro do nosso desenho de negócio, eu já te antecipo que somos muito bem reconhecidos no segmento técnico e hobby art, principalmente aqui no Brasil, no mundo, aqui no Brasil principalmente, e temos aí um grande desafio, um grande mercado de desenvolvimento no segmento escolar.
Perfeito, segmento escolar. E aí, assim, são segmentos bem diferentes para serem trabalhados, né? Eu imagino que é um segmento aí, o segmento escolar, um segmento super popular, muito grande no Brasil ainda, que tem uma população bastante jovem, e o segmento artístico me parece de nicho. Conta um pouco para a gente como que é trabalhar em dois segmentos tão diferentes e suas particularidades. Conta um pouquinho para a gente, Ade. Bem, nós trabalhamos nos 3 segmentos, técnico, artístico e escolar. O técnico artístico, eles se encontram, né? Então nós temos muitos comerciantes que operam com as 2 categorias dentro do mesmo estabelecimento, e o escolar, ele vem a cada dia mais agregando produtos técnicos, agregando produtos artísticos para estar suprindo a necessidade dos consumidores. É fato, são segmentos nichados, mas o que a gente vem assistindo hoje no mercado é uma distribuição muito melhor, principalmente dos produtos técnicos e de hobby art. A gente acaba assistindo isso no mercado, a chegada da internet, ela facilita muito, né? Então, os clientes, eles têm como destino algumas plataformas onde eles podem acessar e encontrar os seus produtos, e é um movimento curioso, porque a gente começa a assistir varejistas se identificando com esse movimento que assistem nas grandes plataformas e trazendo esses segmentos para dentro dos seus estabelecimentos, porque a verdade é que a papelaria é um segmento que o consumidor gosta de estar presente, né? É um segmento de muita novidade, é um segmento de muita cor, e estar presente na papelaria acaba sendo um fator, um diferencial no hábito do consumidor. Sim, e falando desses segmentos, aí entrando um pouquinho mais no escolar, que sem dúvida é o grande segmento de atuação de vocês. Dá uma ideia para a gente, Alexandre, do tamanho desse segmento no Brasil, assim, número de alunos, mais ou menos, que vocês estimam o mercado, e também, assim, a questão do uso dos produtos, porque a gente imagina que tem o uso escolar, mas tem o uso fora da escola também. Conta um pouquinho para a gente ir entendendo mais esse universo. Tá, bem legal a tua pergunta, André, porque dentro da nosso portfólio de produtos, a gente tem essa cobertura de atendimento. E o que eu quero dizer com isso? A gente atende desde da criança que está chegando na escola e que vai ser alfabetizada e que começa pintando. Então, ela pega um lápis de cor jumbo, ela pega um lápis grafite, aí ela passa na evolução, na qual ela usa a caneta, ela se desenvolve, ela cresce, e aí a gente segue na vida desse consumidor até a vida adulta, na qual ele continua a utilização, obviamente, de lápis de cor, caneta, mas em muitos momentos ele passa a ter como hábito a pintura, ele passa a ter outros hábitos de consumo com os produtos. Então, para nós, esse acompanhamento, eu diria que de vida com o nosso consumidor, ele é algo que acontece. E nós temos muitos consumidores que são fiéis à nossa marca. Então, eles acabam nos acompanhando por muitos e muitos anos. Alexandre, indo nessa questão então do escolar, aprofundando ainda mais aí o que você comentou, dos tipos de produtos que acompanham a vida toda, existe, claro, o produto da sala de aula, do ensino fundamental, do ensino básico, mas às vezes eu mesmo, como professor, já assisti alguns vídeos assim de moçada fazendo personalização de tênis All-Star, fazendo personalização de camisetas. Como que é esse movimento, por exemplo, do faça você mesmo, do do it yourself? É uma coisa que está pegando para os produtos escolares? Conta um pouquinho para a gente dessa particularidade também. Eu acho que, assim, vivendo um pouco dessa transformação que vem acontecendo, né, a gente acompanha algumas tendências globais, e o do it yourself é algo que já é presente. Cada vez mais o consumidor ele quer customizar o seu produto, ele quer fazer por ele mesmo, enfim, ele quer descobrir novas formas, e esse é um tema que a gente explora bastante. Como eu disse anteriormente, como o nosso foco é muito na experiência do nosso consumidor, para nós, a gente está muito atento a esses movimentos. Então, a gente está atento a movimentos de arte, a gente está atento a movimentos de hobby arte, a gente está atento a movimentos de socialização, na qual a gente pode facilitar essa experiência entregando os produtos de qualidade. Conceitualmente falando, eu diria para você que sim, esse é um movimento crescente. O mundo do artesanato, se eu puder enquadrar essa categoria dentro desse mundo, é um mundo muito grande. Enquanto a gente escuta mídias na qual a tecnologia é o futuro ou é o presente, enfim, é algo que vai substituir alguns instrumentos, para nós, na nossa experiência, nós dizemos que a tecnologia é o meio, né?
toda a ideia, ela inicia e depois ela vai para o papel, e, obviamente, existem os meios de tecnologia na qual eles criam escala, eles distribuem, eles são fantásticos, nós adoramos. Mas a gente também acredita muito que o analógico, e isso a gente assiste esse movimento na Europa hoje ele é muito forte, na qual as pessoas abrem mão, porque a tecnologia ela passou a ser parte do nosso dia a dia. A gente já plugado no equipamento, a gente trabalha em cima do equipamento. Então, o que vem acontecendo? Vem acontecendo um movimento muito grande, que é um movimento da minha hora livre, eu desplugo. Então, e aí eu vou fazer o quê? Muitas pessoas vão desenhar, muitas pessoas vão fazer artesanato, vão pintar, vão cozinhar, né, falando até de outros segmentos, e a gente começa a assistir como esses segmentos começam a ganhar força, ganhar escala. Legal. E é um pouco disso que a gente vem vivendo. A Stella, ela tem uma posição, eu diria que favorável nesse tema, por ter esse reconhecimento no hobby art. Então, a gente pode pegar bem entre o hobby art, o artístico, e ter um reconhecimento nessa porta de entrada para o mundo escolar. Legal, legal, Alexandre. E uma coisa, assim, indo um pouquinho mais nessa linha, para depois a gente falar de outros temas que são de muito interesse dos alunos, você comentou, então, que o hobby art, o do-it-yourself, então, tem cada vez mais importância para a pessoa realmente desplugar do digital. Alguns anos atrás, eu ouvi falar da questão de um livro chamado Jardim Secreto, das mandalas também, que as pessoas estavam utilizando muito esse tipo de atividade para um movimento que era chamado de mindfulness, que é a pessoa realmente ficar de corpo e alma numa determinada atividade, desconectado do celular, do tablet, do computador. Fala para a gente, assim, isso continua, isso ainda é uma realidade, as pessoas fazem essas atividades, como que está isso, Alexandre? Bem, falando do Jardim Secreto, isso foi uma febre, né, aconteceu alguns anos atrás, e é muito legal, porque deixou seguidores. E hoje a gente trabalha com a porta-voz do Jardim Secreto do Brasil, com a Marcela, ela faz um trabalho super legal com a nossa marca, divulgando, né, Legal. Uma terapia, né, tirando as marcas aqui da questão, é uma terapia, as pessoas, elas relaxam, elas desligam, elas pensam melhor, e para nós é um movimento que nós acreditamos, e com dados, viu? Eu te falo tudo isso com dados. Para você ter uma ideia, hoje representa, para nós, o segmento de hobby art, ele já representa 40% do nosso negócio no Brasil. É uma representatividade bem expressiva, né? Tendo em vista que a gente fala de volumes muito diferentes, quando você compara volume de venda de escolar com hobby art, são volumes completamente diferentes, né? Nós estamos falando de produtos de maior valor agregado, de qualidade superior, de uma outra forma de uso. Na verdade é essa, né? Esse é um outro tema que para nós está sempre em pauta aqui nas nossas reuniões, nas nossas estratégias. A Stella está muito preocupada em atender o nosso consumidor nas suas diferentes experiências, nos seus diferentes momentos, porque o mesmo consumidor artista, ele tem um momento que ele está numa outra atividade. Então, no nosso portfólio, por isso o sentido de ter técnico, hobby art e escolar, na qual a gente consegue ter não só as faixas etárias, mas também o consumidor em momentos diferentes, né? No momento no qual ele está com objetivos diferentes. Então, respondendo a sua pergunta novamente, é um segmento grande, é um segmento que nós estamos investindo, estamos participando das maiores feiras do país, trouxemos um segmento novo de produto no ramo de artesanato, nós trouxemos Fimo para o Brasil, investindo, porque tão importante quanto trazer produto é também levar informação para o consumidor como ele pode utilizar bem o produto. E essa eu acho que é uma responsabilidade nossa, sabe, André? A indústria, ela tem essa responsabilidade. É muito simples, na minha opinião, apenas trazer produtos de alta qualidade e colocar no mercado. Nós temos um papel também de orientar, de contar um pouquinho como pode ser a utilização daquele produto, qual duração dele, enfim, as diferentes utilizações que cada produto tem. Isso é o que a gente procura fazer aqui um pouco no Brasil e vem investindo nisso. Perfeito, Alexandre. Olha, aproveitando a tua resposta, era uma coisa que eu ia comentar mais adiante, mas eu vou pegar o gancho. Você falou duas coisas aí super importantes. Você falou de não se preocupar apenas de trazer produtos de qualidade, mas mostrar como utilizar esses produtos. Então, assim, isso vai muito na linha do que a gente ensina nos cursos aí do PSEG Solution,
que é a questão do inbound marketing, que assim, ao invés de você fazer aquele marketing super tradicional de interrupção, de colocar uma propaganda no meio de uma mídia social, de um YouTube, ou numa plataforma de site, ao invés de você interromper, você realmente conquistar o consumidor, dando informações para ele, conhecimento para ele usar melhor o produto e ter uma melhor performance. Então, assim, você comentou disso, e a questão também, e fazendo o gancho para te perguntar, a questão do storytelling. Então, você contar a história por trás de um produto, por que ele é melhor, por que ele funciona melhor para determinada aplicação, que, claro, como consequência, traz a venda. Então, conta para a gente um pouco, Alexandre, essa questão tanto do inbound marketing, que é passar esse conhecimento, esse conteúdo para os consumidores, quanto a questão do storytelling. Como que a Stedler trabalha essas variáveis? Conta um pouquinho para a gente, porque é um tema fascinante em marketing que está muito em voga hoje em dia. Tá, ótimo, legal. Legal você ter entrado nesse tema, porque uma das coisas que a gente faz muito e investe é no consumidor. Então, a gente está sempre atento e investindo para entender quais são os hábitos de consumo, quais são as tendências, o que o consumidor hoje está buscando. E nós estamos vivendo um momento muito rico nesse tema, porque o consumidor ele está mudando os hábitos de forma acelerada, os veículos, a tecnologia, ela leva um acesso de forma escalonável muito veloz, né, e que a gente consegue rapidamente comunicar para um número de consumidores muito grande, mas ao mesmo tempo é super desafiador, porque eu vou comunicar o quê? Sim. Que o produto tem características técnicas, e é o que muitas indústrias fazem e fizeram por muitos anos, né? E hoje, na realidade atual, a gente aprendeu que a gente não vende dado técnico, até porque o consumidor não está interessado no dado técnico. Alguns sim, mas muitos deles não. O consumidor está interessado na experiência que ele vai ter com o nosso produto. Então, a gente tenta balancear isso muito bem para que a gente possa passar. Por trás de uma produção de lápis, tem tecnologia, tem madeira de primeiríssima ponta, nós temos fazendas de plantação de madeira próprias, então, assim, nós produzimos madeira no Equador, em outros países também, produção própria, para garantir a qualidade do nosso produto na produção. Nós temos fabricação de mina, nós somos pioneiros em fabricação de mina de grafite na Europa, é nossa fábrica. Então, assim, tem uma grande característica, quando a gente pega um lápis, um produto simples, né? Simples. A gente talvez não imagine. Então, a gente tenta balancear, levando informações do produto, algumas técnicas, mas muito mais a utilização do produto, né? Atrelado ao que ao que o consumidor tem buscado. Então, um exemplo prático, a gente tem uma caneta que ela se chama Triplos, é uma caneta de ponta fina, e nós comercializamos ela aqui no Brasil, ela é a grande coqueluche da Europa, e aqui no Brasil não está sendo diferente, ela faz um sucesso tremendo, são as canetas de ponta fina, e nós trouxemos ela num display que nós comercializamos aqui, que ela tem, de um lado, a caneta ponta fina, e do outro lado, uma caneta hidrográfica. E qual que é a brincadeira? Primeiro, poder levar para o consumidor uma gama de cores completa. Então, ali entrega realmente uma gama de cores completíssima. A segunda brincadeira é que, dentro desse display, a gente convida o consumidor a fazer uma brincadeira. Essa brincadeira chama-se Mix and Match. O que a gente faz? A gente pega uma caneta Triplos de ponta fina e uma caneta hidrográfica e coloca ponta com ponta. Coloca isso ponta com ponta, a gente segura ela por questão de 5, 10 segundos e solta. E aí você pega a hidrográfica e escreve no papel. Qual é o papel? Qual que é a brincadeira? Ela vai fazer um degradê. Então, eu estou usando esse tema como um exemplo para trazer para você um pouco do que a gente busca entregar para o nosso consumidor. Então, não é só pôr a gama de um número grande de cores, uma variedade diferente de pontas também, mas é também estimular e convidar o consumidor a ter experiências diferentes com o produto. E assim a gente começa a levar ele coisas diferentes. Para poder fazer isso, André, não tem outro jeito. Nós temos que estar junto do consumidor. Sim. Nós temos que conhecer o consumidor. O que ele está buscando? O que ele está fazendo? O que ele está brilhando os olhos dele? Então, realmente, a Stedler trabalha muito próxima aos consumidores. A gente trabalha em algumas universidades, a gente trabalha em algumas instituições para entender hábito de consumo, a gente, enfim, está muito presente no varejo, para ver o hábito, efetivamente, claro.
como é que o consumidor se comporta, o que brilha o olho dele, o que ele está buscando de diferencial, né? E assim a gente vai sempre renovando e atualizando a nossa gama de produtos. Nós temos uma gama de produtos bem extensa, e hoje a gente sai de um lápis de grafite, que é o nosso primeiro item, vamos dizer assim, né? Foi da onde a empresa nasceu, e nós vamos até um lápis digital, que nós temos hoje em parceria com a Google, que a gente comercializa, que já é um lápis que tá aí super plugado com tudo que tem de tecnologia. Então, fica um pouco nesse universo, né, que a gente acaba mergulhando para realmente entender o consumidor. Muito bacana, Alexandre. E aí fica a dica para os alunos aí do PSEG, do MBA. Vocês veem, quando a gente comenta nas aulas a questão da profundidade, de você conhecer profundamente o consumidor e seus hábitos de compra, é o que o Alexandre acabou de comentar. Você tem que estar em contato no corpo a corpo, e não é só a equipe de vendas, é a equipe de marketing, é a diretoria, é a presidência, toda a organização tem que estar em contato com o consumidor para entender seus hábitos e também as tendências de consumo. Indo nesse sentido, Alexandre, uma coisa interessante que a gente tem conversado muito com os alunos, e até pela pandemia, é a questão aí do digital, assim, da migração, vamos dizer assim, das vendas, de muitas vendas, do canal físico para o canal digital. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje, a gente imagina, né, que, assim, as papelarias representem, os atacados físicos, representem o grosso das vendas dos produtos escolares e mesmo artísticos e de hobby. Claro, veio o digital agora, com a pandemia muito forte, e provavelmente tomou uma participação relevante das vendas de produtos escolares. Conta para a gente um pouco esse universo, essa questão da migração, se ela realmente aconteceu, se vocês sentem que isso veio para ficar, se vai ser um híbrido depois, no pós-pandemia, e por último também essa questão da experiência, porque assim, a minha visão como professor e dos alunos também é de que a experiência digital, ela existe, ela tem sua riqueza, mas ela é muito diferente da experiência física, do toque com o produto. Então, conta pra gente como que a Stellar vê essa questão dos canais, né? A migração para o digital, se depois volta, se a gente volta a ter um pêndulo, vamos dizer assim, mais equilibrado entre digital e físico, e a questão também da experiência digital versus a experiência física. Conta pra gente um pouco como que a Stellar vê esses dois mundos. Legal. No Brasil, falando especificamente do Brasil, eu estou só enfatizando isso porque tem alguns outros países onde o mercado digital ele já é muito mais desenvolvido, e aí o negócio acontece de forma um pouquinho diferente. Mas no Brasil, nós ainda estamos engatinhando, né? Então, nós estamos crescendo dentro desse segmento, aí falando especificamente, óbvio, do segmento de papelaria, né? Chegada a pandemia, o segmento ele explodiu, ele aconteceu, né? E isso foi muito... Se tem um lado, vamos olhar um copo meio cheio da pandemia, é que isso forçou que todas as empresas atuassem muito forte nesse segmento. É um segmento que nós consideramos com muita importância. Por quê? Porque é um segmento onde você pode comunicar bem, você pode entregar características, você pode mostrar teu portfólio muito mais amplo do que, às vezes, numa loja de varejo, porque não adianta. Quando você está numa loja, ela tem limitação. A prateleira tem a limitação, tem a metragem quadrada, tem todo o layout de loja, né? E quando a gente vai para uma loja digital, o ambiente é muito maior, né? Nós temos alguns parceiros que nós oferecemos o nosso mix de produto a eles, eles vendem e eu só garanto a ele o inventário. Ele nem comprou ainda. E ele vende. Então, você vê, olha só o ponto que a gente está chegando na evolução, né? Eu garanto para ele que ele pode vender. E, obviamente, ele faz uma pré-reserva aqui com a gente garante para ele, para que o consumidor não fique sem o produto, mas ele acaba vendendo sem ter. Então, ele consegue, nessa forma, ampliar muito mais o leque de produtos oferecidos aos consumidores. Na minha opinião, eu acho que esse movimento ganhou força, eu acho que esse movimento ajudou muito as empresas a se desenvolverem, a irem adiante nesse tema das plataformas, de facilitar a vida do consumidor. Para nós foi interessante também porque nós lançamos muitas ações, então ações de pintura, jogos, demonstração de produto. Nós fizemos uma série de atividades nesse sentido, levando informação e conhecimento para o nosso consumidor, mas eu acredito que os segmentos, eles se completam. Eu não acredito que um segmento vá sumir.
eu não tenho essa crença. Eu acho que nós somos humanos, gostamos de nos socializar, então, assim, ir na loja, tem dados e pesquisas que comprovam isso. Fazer o volta às aulas é uma atividade em família, a família vai na papelaria, prazeroso, se compra produtos, se troca ideias, se vê lançamentos. Então, assim, eu particularmente não acredito, mas acredito sim que esse movimento vai ganhar força. A representatividade no momento hoje, ela cresceu bastante, mas interessante, nós temos parceiros nesses segmentos, são players fortes, e alguns players são influenciadores que passaram a vender. Então, num determinado momento, eles faziam apenas as demonstrações, utilizavam os produtos dentro dos seus dons e demonstravam assim no YouTube, e depois, no segundo momento, eles entenderam que fazia sentido vender. Então, eles abriram uma loja, começaram a comprar produto e revender. Chegou a pandemia, num dos momentos críticos do ano passado, esses clientes, eles estavam com uma quantidade de venda bem considerável, eram números bem expressivos para nós, na qual a gente olhava e comparava até a atacadistas, falava, demanda bem interessante. Mas o que aconteceu na hora que a gente conseguiu flexibilizar um pouquinho e começou a retomar um pouco mais a loja física? O movimento mudou, a onda. Eles não perderam, diria assim, eles perderam representatividade, sim, mas eles continuaram existindo, eles continuaram crescendo, mas em percentuais mais moderados, né? Percentuais que eu até diria que são percentuais mais reais, porque você olha algumas curvas, você fala, pô, até quando vai essa curva tão, assim, acelerada, né? Eu acho que hoje a busca de atender o consumidor ela é tão grande por parte das indústrias, o desafio de poder atender bem o consumidor e levar ele algo novo, algo que ele esteja buscando de forma diferenciada, é tão grande que eu acredito que os canais eles vão conversar, eles vão se encontrar. E aí eu vou retomar do momento do consumidor. Eu vejo um produto, nós temos algumas experiências interessantes de alguns produtos nossos de maior valor agregado, valores agregados altos, são os que mais vendem pela internet. Olha. E aí me perguntar, poxa, mas e aí, por quê? Porque nós estamos falando com um consumidor que conhece a marca, que tem satisfação em comprar e que está seguro. Ele não tem dúvida, ele não precisa experimentar, ele está realmente em busca daquilo, ele só quer encontrar. E aí, por que acaba acontecendo nesse canal? Porque muitas vezes o pequeno varejo, ele tem receio, porque para ele comprar esse produto, ele tem que investir. Sim. E ele fica com receio do giro desse produto, porque é um ticket alto, muito, muito mais alto. Então, a gente acaba tendo esse desequilíbrio. E aí eu acho que é legal, porque a gente vai ter e vai poder usar essas experiências como um grande laboratório, para mostrar para o varejista que ele pode ter uma área mais premium, que ele pode trabalhar com os specs maiores, né? E também, de repente, mostrar para a web que ele também pode apostar em algumas coisas que ficam um pouquinho, às vezes, mais direcionadas ao varejo físico, né? Vamos dizer assim. Muito bacana, Alexandre, porque assim, realmente não é um ou outro, é um e outro, né? Os dois se entrelaçando e um agregando valor para o outro e mostrando que é possível, né? Que é possível você vender produtos mais premium, de mais valor agregado no varejo físico, e o varejo físico mostrando para o online, para o digital, como gerar experiências para o consumidor mesmo de maneira digital. Super bacana, é um tema super em voga também com os alunos do MBA. E uma coisa interessante, Ale, que você comentou, assim, dentro das aulas a gente fala muito do omnichannel, que é a possibilidade de você integrar os diferentes canais de distribuição e as diferentes maneiras de você chegar ao consumidor final. Você conseguir entregar experiências similares e uma mesma voz para o consumidor final. Você não ficar facetado e não falar uma coisa diferente em cada canal. Então, assim, se você pudesse comentar para a gente, assim, da Stadler, qual que é a mensagem que vocês procuram transmitir ao longo dos canais? Tem alguma mensagem única, mais poderosa? Claro, existem as particularidades de um canal ou outro, a gente entende completamente. O atacadista é um cara de volume, né, grande, ele quer movimentar grandes volumes, quer fazer realmente a pulverização, e a gente tem o varejista que ele quer proporcionar realmente uma experiência para o consumidor final. Então, assim, anyway, mesmo com as diferentes particularidades dos canais,
é cada vez mais importante as empresas conseguirem passar uma mensagem sólida e consistente da marca e do propósito. Então, conta para a gente um pouco qual que é essa mensagem que a Stellar procura passar e como que ela vê o Omnichannel dentro do Brasil. Bem, a mensagem, ela é única, André. A nossa mensagem, ela é foco em experiência, entregando produtos de qualidade, entendendo o momento do consumidor. Agora, o Omnichannel, ele vem como um facilitador, apesar do desafio. É super desafiador. Por quê? Porque você está falando de multicanais, onde você entrega experiências diferentes, contatos diferentes, com comunicações diferentes. E aí eu vou te falar, para deixar todo mundo mais confuso aí, que no final nós vamos tentar entregar a mensagem que é única, né? Sim. Olha o tamanho do desafio, né? Então, mas o que acontece? O consumidor, ele vive momentos diferentes. E a gente tem que saber entender e interpretar isso muito bem. Então, quando ele está, muitas vezes, numa busca, numa plataforma de internet, a gente tem isso com dados, a gente analisa alguns dados e a gente vê o tempo que ele demora. Então, dá para fazer um rastreamento também bem interessante de entender o perfil do consumidor. Tem consumidor que ele é direto, ele entra, compra, sai, foi embora, acabou. Resolvi. Tem outro consumidor que não, ele fica 3, 4, 5, 7 minutos navegando na nossa loja dentro de uma plataforma. Né? Nós não temos B2C, mas dentro de uma plataforma nós temos dessas que nós temos aí disponíveis no mercado, nós temos muita loja da Stellar dentro das plataformas. Então, assim, ele fica ali navegando. E aí? Ele fica conhecendo. Então, como é que eu atuo com esse consumidor? Esse consumidor está buscando informação, esse consumidor está buscando novidade, esse consumidor está buscando, às vezes, um dado técnico. Então, a gente procura direcionar, conforme o produto, uma comunicação. Né? Então, vou trazer um exemplo aqui para tentar ajudar um pouquinho do que eu estou tentando falar. Nós trouxemos para o Brasil uma massa de cerâmica que se chama Fimo. Fimo é famoso na Europa, muitos brasileiros utilizam Fimo, e aqui no Brasil, quando a gente vai para o grande consumo, e aí eu estou falando grande consumo dentro desse segmento, Fimo ainda não tem um volume, não tem um conhecimento tão grande assim de todo o mercado potencial. E a gente pensou, pô, tá legal, a gente sabe que tem um nicho, tem um público-alvo, que quer o produto, que usa, sabe utilizar, e tem um público que está curioso, está com vontade de entrar nesse mundo, mas não sabe como. E quando você fala do filme, é um pacotinho, quer dizer, a embalagem não diz nada. Então, se eu não contar um pouco da história, se eu não convidar uma artesã para mostrar muito mais do que filme, mostrar a arte que ela faz. Eles fazem artes belíssimas com o produto. E aí sim eu começo a chegar no produto. Então, como é que é o caminho? O caminho é do final para o começo. Né? Porque não adianta eu chegar falando que filme é uma cerâmica, que tem qualidades técnicas, essa, que você faz aquilo, que tem uma diversidade de cores, que tem soft, tem glitter, tem couro. Você fala, nossa, legal, mas e aí? Me conta, onde é que eu chego? Não, a gente faz o caminho contrário. A gente fala uma reconhecida, que tem o seu público, e ela fala, bem, eu como porta-voz, eu estou aqui, eu quero contar um pouco para vocês como eu faço essa arte, como eu faço esse produto. E eu tenho um produto que é uma terapia, que para mim eu já pratico há anos. Eu inverto um pouco o caminho. Eu entrego primeiro a experiência, eu entrego primeiro o prazer do hobby, para depois chegar no produto que vai promover tudo isso ao consumidor. Esse é um caminho que a gente utiliza bastante, porque a gente entende que essa é uma das buscas do consumidor. Né? Ao invés de ficar ali batendo e falando das partes técnicas, que o grau do forno, isso o consumidor ele vai querer desfrutar quando ele decidir se encantar que ele vai utilizar aquele produto. E aí tudo bem. E aí, naturalmente, ele vai aprender. Alexandre, super legal, e é uma coisa que a gente fala em sala de aula também, hoje em dia não sala de aula, pelo digital mesmo com os alunos, né? Que é a experiência reversa, né? É você, assim, mostrar o que o produto entrega. Então, com isso, olha o que você consegue fazer, olha o que você consegue gerar. E do que você consegue gerar, você trazer para dentro, olha, para você gerar isso, você precisa desse tipo de ferramenta para conseguir gerar esse desenho, gerar esse artesanato, gerar essa experiência. Muito bacana, porque tem os dois sentidos, né? Tem o sentido do produto para aquilo que você consegue fazer com ele e do que você consegue fazer com ele para o produto. Muito Sabe bacana. Que a gente fez um evento, são os dois caminhos.
te dando só mais um insight legal, a gente fez um evento nosso interno, numa convenção de vendas, a gente convidou todo o nosso time, e num determinado momento do evento, a gente tinha convidado nós convidamos, né, um ilustrador profissional, e nós apresentamos esse ilustrador, ele é profissional, e nós falamos, e o pessoal ficou nos olhando e falando, um ilustrador, mas não, e aí ele falou, bem, eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma ilustração. E aí todo mundo falou, não, imagina, como é que é isso? Eu sou horrível em desenho. Aí ele falou, eu desafio vocês, mas tem que ser sincero comigo, mas que eu desafio que vocês vão sair daqui achando que vocês vão descobrir que vocês desenham muito melhor do que vocês acham. E aí, desafio lançado, ele iniciou os trabalhos e, obviamente, ele mostrou algumas técnicas para se fazer o desenho. E depois ele desafiou os participantes a fazer três modelos de desenho. Então, tinha um vestido, tinha um desenho de um rosto humano e tinha um desenho de um automóvel. E aí as pessoas podiam ficar livres nas suas escolhas e fazer os seus desenhos utilizando algumas técnicas que ele passou. E no final, foi super interessante, porque a grande maioria, para não falar que todos, disseram, pô, eu não sabia que eu desenhava tão bem. Gente, que legal, cara. E é esse o convite que a gente quer fazer para as pessoas se permitirem, se permitam. Né? Esse evento também, a gente fez uma brincadeira, isso acontece muito na Europa, que a gente estava iniciando, aí veio pandemia, a gente acabou freando, mas na qual a gente também faz algumas parcerias, isso lá fora, na qual a gente convida algumas empresas sommeliers, enfim, experientes de segmento de vinho, e a gente convida consumidores do mesmo target, então são pessoas que buscam se socializar, com uma faixa etária mais ou menos equilibrada, onde buscam os mesmos objetivos, e dentro desse grupo a gente convida para uma tarde de Paint with Twist. O que a gente chama isso? A gente ensina essas pessoas a desenhar, a pintar, e durante essa atividade elas degustam vinho. Gente, que legal. Quero ser convidado. Tá aqui, André. Legal, mas qual é o grande objetivo? O grande objetivo, de novo, por isso que talvez possa parecer um pouco repetitivo, mas é que o foco na experiência, ele é muito presente. Então, a gente ensina a pintura, obviamente que para participar existe uma taxa, mas é uma taxa nada alta, mas o mais valioso é que as pessoas vão buscando esse momento social. Sim. Então, as pessoas vão na busca de, eu vou fazer um hobby, eu vou aprender a pintar, ainda vai ter um sommelier, eu vou experimentar um vinho novo, depois eu vou tomar com meus amigos, meu marido, minha esposa, e eu vou fazer novos amigos. Então, o social, ele acaba sendo muito superior a qualquer propaganda de produto. Com certeza. Gente, assim, Ale, muito... isso daí que você está falando, desculpa te cortar, bate muito com o que a gente fala com os alunos nas aulas, porque é a questão, assim, de você entregar uma experiência única e memorável. Porque, assim, é como você comentou, tem a socialização, aquilo que eu posso fazer com aquele produto, aquela vivência que eu posso ter, e também, claro, um momento inesquecível para a marca, porque, assim, você jamais vai esquecer aquela tarde que você passou desenhando e degustando vinhos, assim, é uma experiência única, né? É um momento memorável. Então, você consegue unir tudo, 3 vertentes diferentes, numa mesma experiência, né? É muito bacana, Alexandre. Bacana uma mesmo. forma que a gente entende de unir, né, tribos diferentes, vou chamar de tribos, mas gostos diferentes, tendo uma atividade agradável, social, e naturalmente vai conhecer os produtos, vai conhecer um vinho novo, mas também vai conhecer um lápis de cor, vai conhecer um hidrográfico, vai conhecer um produto, e o nosso convite é para que, óbvio, que ela pegue gosto pela atividade que vai fazer bem para ela, né, uma atividade bacana, que vai trazer uma saúde mental legal, possa desenvolver isso, né, então, acaba indo de encontro, eu acho que vai muito na contramão do que a gente assistiu nos últimos anos, né, que as marcas, elas acabam ofertando produtos, né, e eu cresci assim, né, eu já tenho um tempinho de estrada e eu sempre trabalhei em multinacionais e a gente, durante muitos anos, ouvia isso, né, e tinha alguns momentos que a gente falava assim, nossa, a gente parece engenheiro de fábrica vendendo, porque é tanto técnico, é tanta característica, será que o consumidor vai entender o que é isso? Será que ele sabe? Ou que ele saiba, mas ele está preocupado com isso? Né? E, no fundo, hoje está muito claro para todos nós, ele não está preocupado com isso. Ele quer saber, ele entende tecnicamente.
Claro, ele sabe o que ele está comprando, mas não é isso que faz ele ser um usuário da marca ou ter essa experiência com um produto novo. Sim, exatamente. E essa experiência que você comentou particularmente faz você virar um lover da marca, né? Hoje em dia fala-se muito de lover, né? O Stadler Lover, porque, assim, é uma experiência memorável que vai ficar como um meme na sua cabeça. Ele não sai mais, porque é única. Não pode ser comparada com outras experiências, porque ela é única, né? Muito bacana. E, Alexandre, voltando a um comentário que você fez aí na sua explanação anterior, a questão que você comentou, você estava explicando o Omnichannel, e você comentou de vários tipos de interações do consumidor com a marca. Vamos explorar só um pouquinho isso, que é a chamada jornada do consumidor. Esse é um tema também que a gente trata muito no MBA do PSEG, e, assim, os alunos sempre querem mapear isso, eles querem entender a jornada do consumidor, e isso é uma coisa cada vez mais em voga, mais importante para as empresas, porque ele navega entre o físico e o digital. Ele entra no físico, vem para o digital, depois volta para o físico, volta para o digital. Então, assim, conta um pouquinho para a gente como que a Stadler desenvolve esse trabalho, se ele pega referenciais da matriz de vocês na Alemanha, como que funciona esse mapeamento da jornada do consumidor, e se vocês já conseguiram chegar, assim, em algumas jornadas clássicas do consumidor, desde o desconhecimento da marca até a compra e a lealdade à marca. Conta um pouquinho para a gente esse processo. Tá, esse é um processo, assim, longo, é um processo que a gente está sempre estudando e aprendendo, né? O consumidor, ele nos surpreende muitas vezes, quando a gente acha que já está dominando, coisas novas vão aparecendo. Para nós, o interface entre os canais, ele é importante. A gente tenta mapear e a gente acaba operando junto com um portfólio mais amplo, André, visando esse momento do consumidor. Então, o que eu quero dizer com isso? Falando do mundo do lápis de cor, a mãe é a tomadora de decisão e ela vai no estabelecimento, na papelaria, adquirir o lápis de cor para o seu filho. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura fazer, muitas vezes, um cross-venda, um apelo diferente para que ela também se sinta atraída por aquele segmento, para que ela possa entender como ela pode também participar desse segmento, não só numa compra simples de uma lista escolar, mas sim trazendo também um produto que agregue valor a ela, né, para que ela seja uma nova usuária, uma nova desenhista ou pintora, enfim. A gente procura fazer alguns trabalhos nesse sentido para atrair esses consumidores. Agora a gente vai lançar em poucos meses, vou dar uma informação nova, a gente vai estar lançando uma campanha simultânea aqui, Brasil e Espanha e Portugal. Essa campanha se chama Design Journey, ela é focada em um público que está entrando no mundo do hobby art. E aí, o que a gente fez? A gente mapeou esses consumidores. Então, o que eles são? Eles são consumidores que talvez eles estejam buscando, mas nem eles estejam tão cientes assim que eles querem ou decididos que eles querem entrar nesse mundo do hobby art. Mas eles querem sim buscar uma atividade analógica, uma atividade que eles possam desenvolver. Então, a gente rastreou um pouco isso, a gente construiu um modelo de comunicação junto a esses consumidores, construindo também junto com isso um material de ponto de venda, um mix adequado de produto, na qual a gente pode atender ele com uma gama de produtos que vai atender aquela atividade que ele vai desenvolver, e a gente vai levar isso para o mercado. Como a gente vai levar? De novo, a gente vai utilizar a estratégia que eu contei há pouco, no sentido de ter os nossos embaixadores, né? Então, são as pessoas que utilizam, as pessoas que já fazem, que vão levar isso para o conhecimento de consumidores que ainda não estão atuando nesse segmento. A gente vai fazer um 360 nesse caso, a gente vai operar com clientes que a gente tem certeza que são destinos para essa categoria, mas a gente vai abrir um pouco mais, a gente está levando para a plataforma, estamos levando para a Amazon, estamos levando para lojas que não são tão reconhecidas como lojas do segmento técnico, e assim a gente vai expandindo mais, tentando ter melhor capilaridade, André. Legal. Entender o momento do consumidor é importante, é muito importante, porque é assim que a gente vai conseguir realmente colocar o produto correto para ele no momento que ele busca. A gente brinca muito aqui dentro de que uma vez que o consumidor não encontra o produto, é frustrante, né? Para nós é muito, muito ruim. E para o consumidor também.
Então, a gente procura realmente ampliar a nossa gama de contato com o consumidor para que ele possa estar sempre em contato com a nossa marca e atendê-lo dentro do que ele busca, né? O exemplo do Design Journey é um exemplo no segmento de hobby art, na qual a gente está lançando essa campanha, né? O segmento ele já existe aqui, mas a gente está lançando justamente para convidar as pessoas a praticarem mais esse tipo de atividade. Então, a gente está tentando e vai fazer essa operação de forma muito mais ampla para atender esse consumidor aí nessa demanda. Muito bacana, indo de encontro aí o que a gente procura explicar para os alunos, é a questão de realmente jornada do consumidor, passo a passo, maneiras de você tornar essa jornada mais agradável, uma experiência mais bacana, né? E realmente aquilo que você comentou anteriormente, os dois lados, da solução para o produto, do produto para a solução, você vê que são N possibilidades que você tem entre o digital e o físico, né? É uma coisa assim que assim, até difícil de você conseguir imaginar todas as possibilidades de jornada do consumidor, porque elas são quase que na realidade infinitas, né? Dependendo do Hoje a público. Tecnologia, ela ajuda muito, né? A gente consegue mapear muito bem com tecnologia alguns hábitos, algumas buscas. Isso acaba nos ajudando no direcionamento, né? Então, a gente busca entender um pouco como o consumidor está se comportando com essas ferramentas e direcionar, assim, para a utilização e para a exposição de produtos. Mas, sem dúvida, é o grande desafio. É o grande desafio. No mundo atual, onde a nossa marca é uma marca com muito tempo de estrada, mas nós estamos aí com outras marcas no mercado, muito jovens e fazendo sucesso tremendo em muitos segmentos, né? Sim. Marca ajuda, é importante, marca é tradição, mas aqui na Stedler a gente tem um lema que nós somos uma multinacional com um legado grande, mas com postura de startup. Legal. No Brasil, nós temos uma operação leve. O que eu quero dizer com leve? É uma operação ágil, né? Nós não temos tanta burocracia para algumas tomadas de decisão. Temos pessoas estratégicas que participam da tomada de decisão, e assim a gente consegue ser mais rápido, a gente consegue trocar a estratégia ou atender melhor o consumidor, né? Esse é um ponto favorável na cultura dessa empresa, porque realmente o movimento do consumidor ele é muito rápido, então a gente consegue, de certa forma, atendê-lo melhor, tendo essa velocidade, essa flexibilidade na operação. Perfeito. Agilidade de operação, que é uma coisa, né? Você tem uma operação lean, vamos chamar assim, uma operação enxuta, que consegue entregar rápido o que o consumidor precisa. Ale, um outro detalhe importante, você comentou assim, do digital na sua resposta anterior, que ele permite você fazer um tracking interessante dos caminhos que o consumidor está tendo até chegar no seu produto, na compra dele. Em cima dessa resposta que você colocou, e em cima de um tema super recorrente nas aulas, KPIs, que são os indicadores chaves de performance realmente na execução de vendas. Você poderia abrir para a gente, assim, não precisa ser muito em detalhe, né? Claro, algumas informações podem ser confidenciais aí da empresa, mas quais são, de uma maneira geral, os principais indicadores chaves que vocês têm para o direcionamento do negócio da Stedler no Brasil? Legal. Posso. Falando em forma mais macro, tá? Então, assim, o primeiro indicador que a gente tem é turnover, vendas, né? Então, a gente olha o valor de venda, valor em unidade de venda. Esse é um dos primeiros KPIs que nós temos. Um outro KPI que acompanha é margem. Então, qual a margem que nós estamos vendendo? Para nós um KPI super importante, analisado constantemente. O EBIT é o que sobra, lá embaixo, quando você olha no P&L, né? Então, assim, não adianta eu vender muito com margem ruim e não sobrou dinheiro não sobrou lucro para a gente reinvestir no negócio. Então, eu tenho que vender bem, eu tenho que ter margem boa e eu tenho que deixar lá embaixo um EBIT legal, porque isso indica que as minhas despesas estão equilibradas com a receita que eu estou trazendo para dentro da empresa. Então, e que você tem um negócio, desculpa te cortar, um negócio saudável, né? Seu negócio é saudável. Sem dúvida, sem dúvida. Para nós, esses KPIs, eles têm, eu diria que sim, eles são super importantes. Eu não vou aqui pontuar para você, tem um que pesa mais ou não? Tem, mas eles são um conjunto. Para nós, eles são todos muito importantes, porque não adianta nada eu vender muito, ter margem ruim e ter um EBIT negativo, né? Claro. Porque
eu sacrifiquei minha margem, eu tive maior despesa do que eu estava previsto e eu acabei tendo um resultado final também ruim. Um outro índice que nós usamos é o Net Working Capital. Esse, para nós, é o grande X, esse é o KPI que, vamos dizer assim, quando você fala de vendas, né, você fala assim, quanto? Vendi X milhões, tantos milhões, tantos milhões. Legal, vendi mais, vendi menos, é bom, é desafiador. Quando você fala de margem, você põe a margem, quem vai ditar se valeu ou não valeu? O consumidor, é ele que manda. No final, pode pôr a margem que você quiser, mas se o consumidor não comprar, você vai ver se a margem está boa ou está ruim. Né? E claro, eu estou falando de uma forma solta, livre aqui, mas a gente trabalha com margens baseadas em planos que nós temos no mercado e também praticados pela indústria, não é nada que destoe assim. Quando a gente fala de EBIT, aí é resultado, aí é momento da empresa, tem momento que você precisa investir mais, tem um momento, mas todos, obviamente, buscam lucro. Então, as empresas são feitas para dar lucro. E esse é um tema que a gente também busca aqui e trabalha duro. Agora, no Net Working Capital, ele já é aquele tema interessante, que ele tem um balanço entre o quanto eu tenho de inventário, o quanto efetivamente eu vendi e o quanto eu tenho a receber efetivamente. Então, ele é composto por uma conta na qual ele entrega um índice e a gente adequa esse índice ao nosso país também, porque para nós esse índice, a gente apura ele mensalmente, mas eu tenho a operação final em dezembro, aonde no segmento de papelaria eu estou entrando no Volta às Aulas. Então, você imagina, eu estou entrando no Volta às Aulas e eu tenho um índice de inventário para ser medido. Então, eu tenho que considerar a sazonalidade para que eu não possa prejudicar esse índice. E esse é um índice importantíssimo para nós, porque ele dá o balanço da empresa. Ele fala, tá legal, você está vendendo bem, você está tendo uma boa rentabilidade, você está com os seus recebíveis em dia e excelente, estamos ganhando dinheiro. Então, estamos no caminho, vamos continuar a nossa jornada. Então, falando de uma forma macro, André, são esses KPIs. Falando bem macro, KPIs financeiros, né? Financeiros. Nós temos outros KPIs de distribuição, KPIs, enfim, de logística, de outros temas, mas sendo um pouco mais resumido aí, entrando um pouquinho mais no tema financeiro, são esses 4 os principais KPIs que a gente olha. Super legal, Alexandre. Obrigado pelos esclarecimentos aí das questões dos KPIs. Os alunos sempre me questionam isso. E você comentou de 3 KPIs super importantes relacionados a marketing e vendas, que são o EBITDA, que são o turnover, faturamento, e também a margem líquida. E aí um outro, que é o Net Working Capital, que realmente a gente costuma falar nas aulas, é o que separa os homens dos meninos. Então é o que realmente mostra o equilíbrio da empresa, porque essa é uma medida, o Net Working Capital, que tem a ver com a administração toda da empresa, porque ela conjuga tanto vendas, quanto supply chain, quanto finanças também. Então, ela acaba mostrando um equilíbrio da empresa como um todo. Não adianta você vender tudo e faltar estoque e você não conseguir entregar para o seu cliente, ou você vender muito pouco e ficar com o estoque muito abarrotado depois de uma sazonalidade. Então, realmente, Net Working Capital muito importante. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E dando continuidade, uma coisa que sempre a gente tem os questionamentos, Ale, é a questão da responsabilidade social da empresa. Você colocou os KPIs que tem muito a ver com o resultado para se entregar para os acionistas da empresa. É uma coisa super justa, super fair, porque realmente todo investidor ele quer um retorno sobre o capital investido, um ROI. Agora, com relação à responsabilidade social, que é um tema cada vez mais em voga, assim, tanto nos MBAs quanto na vida corporativa, como que a Stadler entrega um pouco desse resultado que ela faz para as comunidades, para as pessoas que estão no seu entorno? Conta um pouquinho para a gente. Conto sim. Para nós, responsabilidade social é um tema sério. A Stadler leva muito a sério esse tema. Desde 1997, nós somos uma fundação. A empresa ela passou por essa mudança. E de lá até então, nós reinvestimos uma parte interessante do lucro em educação e tecnologia. Então, esse para nós é um tema muito, muito presente. A Stadler acaba investindo isso por uma questão legal, uma boa parte desse capital na Alemanha, onde estão as maiores fábricas. Nós temos hoje 4 fábricas na Alemanha, temos fábricas na Indonésia, temos fábricas na Tailândia e temos fábricas no Peru, né? Mas, além desse movimento, que esse é um movimento que parte já da fundação, né? Então, vamos dizer, é uma regra da fundação, você
reinvestir parte do lucro em educação e tecnologia, a Stellar tem algumas ações sociais ao redor do mundo. Então, uma das mais famosas, nós fazemos num período do ano, na qual a gente estimula as crianças a nos enviarem um desenho. E o mais legal é que, mais do que o desenho, que a gente explica aos pais, explica às crianças o porquê que a gente pede esse desenho. Então, o que a Stellar faz? A gente pede às crianças que façam um desenho e nos enviem. Cada país fica responsável por receber esse material, e recebendo esse material, a gente acaba, por desenho recebido, nós fazemos um investimento financeiro e doamos a uma instituição de caridade. Então, nós somos filiados em algumas instituições ao redor do mundo, e cada ano a companhia, o board, decide aonde a gente vai estar levando esses recursos. Mas são ações que acontecem no mundo inteiro. Então, a gente faz esse tipo de comunicação, e é muito legal ver ou ouvir dos pais, quando eles nos falam, poxa, que bacana, porque vocês me auxiliam a educação do meu filho. Porque qual que é o grande pedido? Filho, vamos fazer um desenho junto, vamos ter uma atividade junta, vamos pintar, vamos passar um momento junto em família, mas vamos ajudar o amiguinho que está precisando de algo, né? Porque a Stellar vai lá e eles vão fazer esse reconhecimento financeiro a esse amiguinho. Basta a gente fazer essa atividade e enviar o desenho a eles. Então, acaba sendo algo bem legal, onde a gente consegue, novamente, incluir e trabalhar bem todo o ciclo social, né? A gente pega a família, trabalha a criança e trabalha o conceito também de socialização, de ajuda, e recebendo aqui, obviamente, a gente faz o nosso papel de doação para essa instituição. Essa doação também é feita de forma presencial, os executivos responsáveis vão até o local, entregam, enfim, é feito um dia especial para que isso aconteça, para que não fique algo... É muito mais do que o capital, entende, André? O capital é importante, principalmente para essas instituições, é super importante, sem dúvida, mas é muito mais do que apenas pegar um capital e falar, ó, isso aqui a gente está dando para esse fim social, vocês usem da melhor forma. Então, a gente tem essa atividade, é uma atividade bem legal. Na pandemia agora, só complementando, nós fizemos uma atividade social, na qual a gente pedia para que as pessoas fizessem um desenho, enquanto elas estavam em lockdown, e colocassem nas suas paredes, nas suas janelas, perdão. Uma forma de alegrar e de, enfim, ter uma atividade diferente, né? Isso... Sim. Foi muito legal, o maior destaque acabou acontecendo num bairro em Londres, onde muitas crianças aderiram, e a gente conseguiu ter uma tiragem super curiosa, porque ficou quase que muitas ruas com os desenhos nas suas vidraças. As casas, elas tinham aquele mesmo desenho, né, de uma janela grande, e o que gerou uma imagem bem bacana e um impacto bem positivo. Vale dizer só que aqui no Brasil também aconteceu, a gente pedia para postarem, então façam as suas e postem nas redes sociais, porque, obviamente, alguns moram em apartamento, ou, enfim, o espaço não estava virado para uma área pública, né? Então, a gente também fez essa atividade. Então, a Stellar está sempre buscando, para nós é um compromisso importante, está sempre no nosso to-do aí, esse lado social de estar junto da comunidade, se desenvolvendo, né? E ajudando o desenvolvimento. Muito legal, Ale, porque assim, a gente sempre fala para os alunos, tem a questão do lucro, que é importantíssima, obviamente, a empresa não consegue sobreviver no médio e longo prazo sem o resultado que ela tem que entregar para os acionistas, mas ao mesmo tempo contrabalançar com uma contrapartida para a sociedade, para a comunidade onde ela está inserida, super importante, porque assim, ela ajuda o entorno, não dá para... A companhia está muito bem, muito rica, muito saudável, e a comunidade, as pessoas no entorno estarem mal, tem que estar andando tudo junto, então é uma coisa que faz toda a diferença. A gente só para exemplificar mais um, que foi para nós muito prazeroso, no início da pandemia, no ano passado, nós tomamos uma iniciativa, o nosso escritório, ele fica em Alphaville, em São Paulo, e nós tomamos uma iniciativa e pegamos um volume bem legal de giz de cera, e levamos numa fundação aqui próxima, e doamos para as crianças, para que eles pudessem pintar, e foi muito gratificante ver a reação, porque essas crianças, elas são internadas, né, então elas dormem nessa fundação, e elas estavam com escassez de recursos e de atividades, e a gente conseguiu atendê-los nesse sentido mais social, de terem uma atividade para desenvolver, enfim. Então é algo
que é gratificante e para nós está na pauta, faz parte, não é algo feito para dizer que faz, e sim está na nossa origem, né? Até por ter ser uma fundação, né? Então não tem, está muito na origem da empresa e é visível isso nos colaboradores, o que acaba tendo um clima organizacional muito bom, né? Os colaboradores também têm um lado social, um lado humano muito grande. Muito bacana. É aquele negócio, eu já ouvi uma vez um aluno falando, e eu repito aqui, e as palavras são dele. Só é bom quando é bom para todo mundo, né? É verdade. Então faz toda a diferença. Muito bacana, Lê, muito bacana. E para finalizar, a gente já está chegando no final. Infelizmente, gostaria que essa entrevista, que esse bate-papo fosse aí por horas e horas, mas a gente tem aí um padrão aí do SoloCast, né? Do podcast do Solution. Para finalizar, uma última pergunta aí de uma amiga que me comentou ontem e eu achei interessante. Existe uma tendência aí das pessoas usarem as cores para estudar. Tem muito adolescente, muita menina adolescente utilizando as cores para estudar, então elas fazem o bulletin journal e são realmente lovers, né? São Stadler lovers, são stationery lovers, são pessoas que adoram papelaria, adoram estudar com cores diferentes, dependendo da temática, dependendo do assunto, até para gravar melhor, memorizar melhor os assuntos, os conteúdos. Como que é isso, assim? Como que vocês estimulam esse tipo de movimento? Se vocês estão atentos a esse movimento? E uma última palavra aí para os Stadler lovers, para os stationery lovers. Legal. A gente está super atento a esse movimento. A gente tem se divertido com eles. A palavra é essa. Eles são fantásticos. Eles ensinam técnicas de estudo, eles ensinam técnicas de letra, eles ensinam como... Enfim, eles acabam nos auxiliando muito, né, nessa entrega que eu disse muito de experiência ao consumidor, né? A gente trabalha próximo, então tem um grupo que chama StudGram, que a gente está muito próximo a eles. Legal. Promove eventos, então a gente fez um evento recentemente, recentemente não tão recente, né, mas na época que a gente podia se encontrar, a gente fez um evento numa escola de arte, e levamos todos dentro dessa escola, e lá a gente estimulou que eles utilizassem os produtos e nos contassem também o que eles achavam dos produtos, porque como eles são heavy users, para nós é muito interessante também ouvir desse consumidor o que ele está achando do produto. O produto é bom, é ruim, a tonalidade é legal, como é que você tá entendendo? Porque ali, sendo bem franco, não tem filtro. Eles falam mesmo. Se é bom, se é ruim, e vai para o ar. Então, para nós, acaba sendo interessante para que a gente possa, obviamente, curtir com eles o que está muito bom, mas também arrumar algumas coisas que possam não estar legal. Então, a gente acaba estando muito próximo. Nós fizemos eventos aqui no escritório também, em São Paulo, na qual a gente convida e estimula e está sempre próximo a eles, e assim a gente vem desenvolvendo. O mais legal, o mais gostoso para nós é ver a satisfação deles com a marca, André. A satisfação do que a marca, e aí para nós fica muito claro o trabalho todo que a marca vem desenvolvendo nesses muitos e muitos anos de existência, como ele é reconhecido pelo usuário, pelo consumidor, né? Então, eles têm verdadeira paixão por alguns produtos. A gente presenciou aqui, veio um outro dia um artista, e ele sentou na mesa de reunião conosco, que a gente estava recebendo e batendo papo, e ele falou: nossa, eu preciso confessar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz de estar aqui sentado aqui dentro com vocês, falando da marca, falando de um produto, então, para nós é muito gratificante isso. Sim. E, claro, tem o lado gratificante, tem o lado que a gente acaba levando para o consumidor mais informação qualificada de um grupo de pessoas que realmente não tem vínculo, né? Porque eles não têm vínculo, eles não são funcionários, a gente não tem nenhuma ação paga com esses consumidores, né? Então, eles são livres para falar, e também para nós num aprendizado. Então, acaba sendo muito importante para que a gente também entenda e conheça o feedback desses consumidores dos nossos produtos. Então, é uma comunidade que a gente tem estimulado, a gente está agora com a campanha, se me permite só contar um pouquinho, adiante. Para toda a ideia tem um Stadler. E qual que é o nosso objetivo? A gente sabe que todo mundo tem ideia, mas o grande segredo é pôr a ideia no papel, né? Aí tem que ir para o papel. E do papel, o céu é o limite, né?
Aí o céu é o limite, bota em prática e faz seu sonho acontecer. Então a gente lançou essa campanha no mercado, a gente tem alguns embaixadores que são influencers, que são lovers, que estão atuando assim, e eles têm esse papel no sentido de pessoas que acreditaram no seu sonho e hoje trabalham com atividades relacionadas aos seus sonhos, e a gente está muito feliz com isso. Então, assim, essa campanha está no ar, e a gente espera ter bastante sucesso e poder levar esse conceito aí para o mercado. Eu queria aproveitar, finalizando aqui minha participação, André, te agradecer por esse espaço. Feliz, para mim, uma honra poder contar um pouquinho do que a gente vem fazendo, do como a gente olha para o mercado, como a gente constrói o nosso negócio. O negócio, ele tem vida, né? Então, ele vai acontecendo, ele vai mudando, ele vai renovando, e esse é o gostoso, esse é o legal de você poder atuar no mercado, poder colocar todo o aprendizado dos cursos, né, dos cursos profissionalizantes, dos cursos técnicos em prática. Muita coisa que a gente aprende, a gente põe em prática, né, e inova e muda. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e desejo que os alunos curtam e tenham muito sucesso. Acho que a gente vive um momento duro, né? Duro pelo momento que nós estamos vivendo, mas um momento de transformação. E tenho certeza que a gente vai sair mais forte. E eu tenho assistido no mercado uma transformação gigante de canais, de modelos de negócio, de formas de trabalhar e estar junto do consumidor, que são fascinantes. Tenho certeza que os alunos devem estar curtindo muito tudo isso que eles podem estar assistindo no mercado, do como as empresas estão se mexendo para se adaptar e para seguir no seu desenvolvimento, né? Isso, o meu comentário, eu digo, é muito além do momento triste que nós estamos vivendo, tá, André? É importante só citar isso, né? A transformação é uma transformação não por uma necessidade, o Covid, sim, gerou uma necessidade, mas uma transformação maior, né? Acho que uma transformação maior de longo prazo. Perfeito. Ale, cara, muito obrigado. Foi melhor até do que eu esperava. Achei muito bacana. Tempo bem investido, né? Tivemos o time well spent aqui. E, assim, espero que a gente tenha até uma oportunidade futura aí de retomar alguns temas e aprofundá-los. Uma hora acabou sendo bastante pouco. E, como você comentou, essa época de Covid é uma época muito difícil, muitas famílias sofrendo, mas tentando olhar o copo meio cheio aí, um momento de transformação, um momento que as pessoas estão aprendendo a lidar de outras formas, né? Falando de mercado, lidar de outra forma com os canais, com o consumidor, né? Tentando manter a proximidade, mas de uma maneira um pouco diferente. E, claro, aí a expectativa do que vai ser o pós-pandemia realmente. A gente tinha um pêndulo muito mais para o físico, que estava indo aos poucos para o digital. A gente percebeu realmente com a pandemia uma aceleração muito forte para o digital, e claro, a gente tem a expectativa que pós-pandemia, se Deus quiser, tendo passado essa pandemia, todos vacinados, todos bem, a gente indo para um modelo híbrido aí, um meio termo entre o físico e o digital, uma coisa mais saudável, que permita ter os ganhos de ambos, tanto da experiência do físico, quanto vamos dizer assim, da métrica, do acompanhamento total do digital, né, as potencialidades de ambos, né. A nossa expectativa aqui, André, só para complementar o teu comentário, é uma expectativa positiva de pós-pandemia em termos de comportamento, né? A gente acredita que o consumidor ele vai voltar com sede de socializar, sede de visitar a loja, de ir ao shopping, de encontrar os amigos, e isso vai ser muito rico para o mercado, para todos nós seres humanos vai ser muito rico. Sim, vai ser uma atmosfera boa, né? Deus queira, vai ser uma atmosfera muito boa pós-pandemia, de muito aprendizado e de muito enriquecimento, com certeza. Alexandre, muito obrigado mais uma vez, em nome do PSEG, estou muito feliz de ter recebido você, e vou voltar agora a palavra para a Juliana, que vai dar uns recados a mais, inclusive para os Stadler Lovers aí, tá bom? Um grande abraço para todos e para todas. Obrigado. Professor André, Alexandre, eu não tenho nem como agradecer essa conversa em nome da plataforma, foi extremamente enriquecedora, e o louco dessa conversa, assim, o mais doido, é que a marca acompanha a gente, né, como vocês disseram, lá na escola, na vida profissional, ali nos primeiros contratos, primeiras conquistas, e a gente conseguir entender toda a preocupação que tem por trás, né, com esses momentos.
Eu acho que a afetividade com ela só cresce. Esses lovers estão mais do que certos. Estamos certos nisso tudo. Sim. Muito, muito obrigado pelo conteúdo. E se você é lover, presta atenção nesse momento. Acompanhou o podcast até aqui. Corre nas nossas redes sociais, no Instagram, @plataforma solution. Tem uma postagem por lá. E se você responder corretamente, os primeiros que responderem corretamente a nossa pergunta, tá lá no post, vão levar um kit para casa. Então, assim, aprendeu, anotou e ainda vai levar um mega presente. Eu só tenho que agradecer muito. E também, se você se interessou pelo curso, use aí o cupom SOLUTION10, 10% de desconto. Então, 2 presentes, tanto para o curso quanto para Stadler. Muito, muito obrigada por essa conversa extremamente enriquecedora. E eu só fiquei mais lover ainda da marca. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado. Muito legal. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Juliana. E até a próxima aí aos alunos. Obrigada, gente. Espero que realmente tenham gostado muito. Até mais. Legal, obrigado. Sucesso. Tchau, tchau.